E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui com um conteúdo um pouco diferente do que eu já estava acostumado a postar, né? É um vídeo com uma tecnologia diferente, que no caso é o Delphi, né? Os outros que eu havia postado eram o Node.js, né? E o Delphi eu tenho um pouco mais de experiência, a linguagem que eu trabalho atualmente, né? Há mais de 7 anos, né? Quase 7 anos que eu trabalho com Delphi. E eu vim demonstrar, mas também fazer aí um backup, né, de como eu estou atuando com Delphi atualmente, né, na construção aí de APIs. Então eu vou demonstrar para vocês aí um projeto que eu estou criando para estudo. O meu intuito com esse projeto é desenvolver boas práticas no desenvolvimento de API, na aplicação de testes unitários, testes de integração e cobertura de testes, mas também uma curiosidade minha ali, para poder pra aperfeiçoar um pouco mais a construção de aplicações clientes, né, que no caso é um modelo multicamadas que vai estar consumindo essa API. Então vamos lá, sem muita demora. Já vou demonstrar aqui o roadmap que eu preparei para esse vídeo. Vou tentar ser bem breve, pessoal. E antes de mais nada, já quero pedir desculpa por qualquer tosse, alguma coisa que vocês ouvirem aí durante, porque minha garganta tá ruim, você pode até perceber pela minha voz. Mas vamos lá. Deixa eu diminuir a minha câmera aqui. Aí. Então vamos lá. Bom, então antes de mais nada, o projeto que eu estou desenvolvendo chama Horse Store, tá? É um aplicativo, uma aplicação, é uma loja, né? Muito simples, que vai ter um ponto de venda, um controle de estoque, um controle de caixa, sem muitas firulas, bem básico. E por que horse? Né? Horse, né? Cavalo, né? Da tradição, mas Horse é o nome da principal biblioteca, do principal framework que eu estou utilizando aqui na construção dessa API, então é uma singela homenagem aí à tecnologia que eu estou utilizando, tá? O projeto que eu estou mantendo está lá no GitHub, então a gente pode acessar ele por aqui. Bem simples por enquanto, eu não fiz nenhum README ainda, eu vou fazer no final. O README vai ter instruções aí de como iniciar o projeto, né, fazer ele rodar, tá? Então pode ver que está aqui a estrutura de pastas, já vou comentar o que tem nela, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre os projetos que tem nesse repositório. Atualmente eu estou com 4 projetos, 3 back-end e um front-end. Esse front-end é desktop, tá? Tudo feito em Delphi, VCL, certo? Eu planejo depois fazer uma versão de aplicativo móvel também, para consumir nessa mesma API, e aí vai ser em FireMonkey, mas por enquanto você tem a versão VCL. E os outros 3 backends, por quê? Um é a versão console, o outro é a versão VCL, tá? A versão console eu fiz ela para que no futuro, caso seja necessário, né, eu também queira aprender um pouco mais, praticar, melhor dizendo, a publicação de serviços Delphi rodando em containers Linux no Azure, por exemplo, na AWS, isso é possível, tá? É tão possível que a gente lá na empresa atua dessa forma hoje. E o VCL é mais simples para pequenos pontos comerciais mesmo, para ter uma interface gráfica ali mais amigável, né, para quem estiver utilizando. E o terceiro é o projeto de testes, ele também roda em console e o objetivo dele é verificar se os testes estão passando, então nada muito usual, é mais para quem está desenvolvendo mesmo, certo? Então são esses 4 projetos que nós temos, que eu tenho nesse projeto, nesse repositório. E aí vamos falar um pouco sobre o padrão desse projeto, né, o Design Patterns. Esse projeto back-end, eu estou trabalhando ele com alguns princípios de Design Patterns, né, princípios do Solid, é, mas eu destaco aqui esses pontos aqui, eu vou comentar cada um deles, que esse Abstract Factory, né, é basicamente uma fábrica, né, eu até comentei, é uma fábrica que retorna objetos que obedecem a um ou mais contratos. Esse Abstract Factory, na verdade, ele vai ser uma classe que ele tem a inteligência de instanciar outras classes, certo? Para quem está chamando, para quem está consumindo, fica transparente. Ele sabe qual classe
qual instância deve ser retornada. Vamos pensar aí que a gente tem várias classes que implementam uma mesma interface, cada um com um objetivo diferente. Vamos pensar no caso aí dos repositórios em memória e o repositório oficial, aquele que faz acesso ao banco de dados. Para a classe da regra de negócio, que é a minha classe model, para ela é indiferente se eu estou consumindo a classe, o banco de dados oficial ou o banco de dados em memória. Quem determina qual vai ser utilizado, a regra hoje está lá na minha classe que constrói esse DAO, né, que é o Data Access Object. Ele então é uma fábrica de objetos que vai retornar para a minha instância de uma classe que implementa a interface necessária para obter os dados. Então fica tudo transparente. Eu implementei também seguindo o Single Responsibility Principle, né, que é o princípio de responsabilidade única, onde a função ela faz exatamente aquilo que ela foi concebida para fazer e nada mais. Ela tem uma única responsabilidade. Então, se a responsabilidade da função é vender item, ela não vai cadastrar item, ela não vai dar select no banco de dados, ela vai simplesmente implementar a regra de negócio para saber se eu posso ou não vender aquele item. E se eu preciso saber, por exemplo, o saldo do item, ela não precisa saber essa regra de negócio, ela consome uma outra função e assim por diante. Open Close Principle, né? Objetos ou entidades devem ser abertos para extensão, mas fechados para modificação. Quando nossos comportamentos e recursos precisam ser adicionados, devemos estender e não alterar o código-fonte original. Aí eu dou exemplo aí do DAO e o DAO in memory, né? Eles são extensões de uma classe que implementam a interface de acesso ao banco de dados. Então, eu não preciso, como se diz, eu não implemento a regra de negócio em uma classe apenas para dizer, a hora eu faço um select aqui, a hora eu faço um recurso para ler no meu repositório em memória. Não, eu tenho classes com que implementam essa mesma interface, ou seja, estou estendendo esse recurso, onde cada um sabe como lidar com seu repositório e um conhece a regra do outro. Eu poderia ter feito tudo num lugar só, um if. Aqui no Delphi a gente tem as diretivas de compilação, que é o if-def. Eu poderia ter feito um if-def teste. Se for teste, eu pego da memória. Se for isso, eu pego. Se não for teste, eu pego do oficial. Mas eu estaria colocando muita regra em cima de uma classe que teoricamente deveria ser simples. Inversão de dependência, né? Inversão de dependência é um caso ainda. Inversão de dependência, como cada classe tem um objetivo bem definido, uma não invade a outra. Logo, uma classe não precisa saber como conectar o repositório, basta acionar a classe que implementa tal interface. E aí, alinhado isso ao LSP, né, que é a injeção de dependência, eu ainda planejo implementar, né, esse aí eu não implementei ainda, mas está caminhando. Eu planejo fazer essa injeção de dependência principalmente aí para o projeto de testes, mas não se limita a isso, né? No futuro pode ser que tenha outras necessidades. E aí eu dou um exemplo, vamos supor que a minha API precisasse enviar um e-mail. E aí eu tenho à minha disposição alguma conta do 365 da Microsoft, ou um serviço lá no Azure, ou também lá no AWS. E a depender do momento, eu precisaria, ora, usar ou consumir o serviço da AWS ou qualquer um dos três. Então a gente poderia fazer uma injeção de dependência, onde o container saberia a regra de qual das três formas de enviar e-mail eu poderia utilizar. E aí então ele injetaria um dos três para a função que precisa enviar o e-mail. E ela não precisa saber nem qual classe que ela está recebendo, porque ambas implementariam uma mesma interface. Então, para quem está consumindo, isso é indiferente. Ela não depende da classe A ou não depende da classe B nem da C. Aí é o princípio de inversão de responsabilidade, inversão de dependência, melhor dizendo. E é, e com isso eu teria a abstração maior da minha regra aí de qual e-mail. Então ficaria tudo dentro ali do princípio da injeção de dependência, né? Do Liskov. Bom, vamos lá. E o cliente, qual que é o padrão que eu tenho a fonte aqui de onde eu tirei esses trechos, tá?
E o cliente eu estou usando um padrão básico e mais conhecido que é o MVC, o Model View Controller. O Model são as classes que são a interface de dados na minha API. Não é sempre que eu uso ela, só em casos muito específicos. E eu vou dizer por que logo logo. A minha view é basicamente as telas do sistema, sem muito segredo também. E o controller é aquele responsável por obter e enviar dados para a API. Bom, estrutura de pastas aqui do projeto. É, tá aqui um print da árvore de arquivos do projeto lá, do Delphi. E eu vou comentar o que tem em cada uma dessas pastas aqui e a responsabilidade de cada um dos arquivos. Então tá aqui uma estrutura mais simplificada para eu poder descrever isso. Bom, então a minha pasta raiz, né, simbolicamente representando aqui o ponto contra a barra. Nessa pasta raiz eu tenho um arquivo boss.json. Esse boss.json, ele é o cara que conhece as dependências do meu projeto, quais são as bibliotecas que eu precisei instalar para poder subir aquela versão que eu estou rodando ali. Tá? Então eu já vou demonstrar como é que funciona isso na prática, mas é o cara que conhece o que eu preciso instalar, certo? Ele fica na raiz do projeto. Também na raiz está a pasta src, onde estão os arquivos fontes do projeto. E aqui dentro eu separei em pastas, né? Tem a pasta controllers, model é, e o arquivo app.pass. Esse aqui é o arquivo principal do projeto. Quando a aplicação sobe, está aqui o cara que vai subir a API. E a API, quando sobe, eu vou demonstrar ali no código, ela prepara os controllers e os controllers acionam os modules. E os modules, por sua vez, acionam essas demais dependências. Então, o controller, eu vou ter um controller X aqui, um controller para minhas rotas de venda de itens de estoque, tá? Ele é o cara que vai receber a requisição e retornar uma resposta quanto necessário, certo? Não tem segredo, já vou demonstrar como é que está aqui também. E aí o controller então vai assumir, vai acionar, melhor dizendo, um model, e aqui eu tenho a implementação que é segundo o Abstract Factory, né? Então eu tenho aqui as interfaces dos meus models e aqui a minha factory, né? Quem vai construir cada um desses modos. E aí eu vou ter um modo X, Y, Z para cada regra de negócio, certo? Esses models, eles eventualmente precisarão acessar aí a base de dados. Então eu tenho aqui as classes DAOs, né, que é Data Access Object. Ela também está na arquitetura aí de Abstract Factory. Então ela tem a interface, ela tem a fábrica e aí para cada DAO ainda, o DAO de venda, DAO de item, tem a interface dos métodos que vão ser necessários, método obter item, inserir item. E aí, quem vai implementar isso vão ser as classes que estarão em uma dessas duas pastas, né, em memory ou oficial, que estará implementando essas interfaces. O DTO é uma classe de transporte de dados, né, Data Transport Object, que é o que? Basicamente eu divido ele em REC e RESP. Então, quando eu recebo uma requisição, ela tem uma interface e essa requisição eu estou interfaceando ela com o objeto da classe model DTO REC. E eventualmente eu precisarei responder um conteúdo diferente daquilo que eu tenho em uma entity. E para isso eu também faço essa interface de um DTO RESP, com alguma propriedade, alguma coisa que seja diferente da entity que representa uma entidade, uma tabela no meu banco de dados, certo? Então, basicamente, esse é o conceito aqui para cada uma dessas units do projeto, desses arquivos do projeto. Falando um pouco aqui sobre as dependências do projeto, né? Então, como eu falei, a gente tem um arquivo boss.json. Esse boss, eu falei, é o gerenciador de dependência. Então, acessando aqui, ó, ele foi feito pelo pessoal da Hashload, tá? Tem aqui o README ensinando como a gente utiliza, mas basicamente, para a gente iniciar um projeto com o Boss, a gente navega até a pasta do projeto. Estou aqui na pasta do projeto da loja, vou abrir no terminal, e aí a gente vai rodar o comando boss init. E aí ele vai perguntar o nome de projeto, versão, onde estão os arquivos fontes, na pasta source no caso, né?
e aí vai iniciar o projeto. E aí depois que eu iniciei, criei um arquivo DPR, por exemplo, ali do Delphi, salvei, né? O DPR é o cara que monta o projeto, basicamente, DPR com Deproche. Depois que eu montei esse projeto no Delphi, eu vou então adicionando, né, boss install, install horse, por exemplo. E aí o boss vai fazer o que? Ele vai fazer o download dessa dependência, vai salvar ele. Vou até abrir aqui numa pasta modules, daqui todas as dependências do projeto. E depois que ele salvar aqui, efetuar o download, ele vai colocar essas dependências aqui com base na configuração do source do projeto. Ele vai colocar no source path do meu DPR, no meu DPR, approach do projeto que eu estou mantendo aqui agora. Então ele é bem simples, o funcionamento dele, bem bacana. É um recurso que faz muito tempo aí estamos aguardando para o Delphi. E finalmente ele vem aí através do pessoal da Hashload. O Horse propriamente, o Horse é essa biblioteca fantástica aqui. Ela foi criada inspirada aqui no Express, né? O Express, para quem não conhece, é um framework feito para o Node.js, né? Para trazer o, é, a ideia foi colocar o JavaScript no lado do back-end e o Express é o cara que tem é uma biblioteca para construção de APIs, né? Que trabalha com o protocolo REST, bem bacana, muito simples. E o Express e o Horse, melhor dizendo, ele foi feito inspirado nele, então ele tem muitas das boas práticas que a gente vê lá no no Express. E bacana que ele funciona para Delphi e para Lazarus. Então é bem simples trabalhar com ele. Como eu já tenho aí uma bagagem com o Horse, melhor dizendo, com o Express, para mim a adaptação com o Express foi com o Horse foi muito simples, é, foi bem fácil de eu começar a entender o fluxo e começar a desenvolver já algo real, né? Então aqui está um exemplo de instalação do Horse, exemplo de como subir um serviço Horse, uma rota get barra ping na porta 9000, muito simples, tá? E vocês vão ver aí várias similaridades aí com o Express, beleza? Além do Horse, eu tenho aqui o GB Swagger. O GB Swagger ele é um middleware, né, para a gente subir uma documentação Swagger da nossa API, feita aí pelo nosso amigo Gabriel Baltazar, certo? Uh, E aí eu tenho um outro middleware aqui que esse foi feito por mim, é o Horse JSON Interceptor. E aí, basicamente, eu criei esse middleware porque quem trabalha com Delphi sabe que tem algumas classes, por exemplo, tem Object List. Essa classe aqui ela traz uma série de recursos para facilitar a implementação de uma lista de objetos para nós. No sentido, por exemplo, que quando eu matar essa minha lista, dar um free nela, ela automaticamente estaria matando os filhos, né? As entidades que estão vinculadas com ela. Ela simplifica. E aí a gente tem também uma biblioteca REST.json nativa do Delphi, onde ela era capaz, por exemplo, de pegar um objeto ou uma propriedade, qualquer coisa do tipo ali, e converter para um JSON. Só que quando a gente converte uma instância que é do tipo TObjectList, ele cria para a gente essa propriedade aqui, ó, onObjectListHelper. Então, a minha propriedade lista é o object list. Ele coloca duas propriedades adicionais, sendo que a minha lista mesmo está na segunda, list helper. E aí eu criei então esse middleware, essa biblioteca, para que quando eu tente converter esse objeto, ele elimine essas duas propriedades e transporte tudo que tiver aqui dentro para o nível anterior. Ele sobrescreve tudo isso aqui, que é este o resultado. Então eu tenho exemplos aqui de como utilizar ele como biblioteca, como um middleware propriamente e como um helper. Eu particularmente utilizo como helper, tá? Eu gosto mais desse modelo. O REST Request for Delphi no back-end, esse aqui é o cara que facilita para a gente aí fazer requisições REST com Delphi, certo? Ele tem alguns motores que promovem essa ação, né?
No back-end eu utilizo ele basicamente para o projeto de testes, mas no cliente é o cara que vai acessar a minha API. Tá bem simples também de ser utilizado. Dataset Serialize, e esse cara que eu uso exclusivamente lá no cliente. Esse dataset serialize é o motivo de eu não ter tantas classes model lá no meu cliente, porque ele recebe o JSON da minha API e ele é capaz de pegar isso e colocar num dataset. No caso, eu estou trabalhando com FireDuck, é um memory table. Então eu não preciso muito criar muitas interfaces para transportar esses dados. Facilita bastante o desenvolvimento aí lá no front-end, no caso na aplicação desktop. Bem simples também, vou abrir aqui para demonstrar. Bem bacana de ser utilizado. Eu tenho aqui também uma ferramenta para avaliação de cobertura de código, né? Que eu estou utilizando associado ao projeto de testes, certo? Bem simples. Tem aqui toda a documentação dele. Eu vou demonstrar como que eu estou utilizando. E também ele tem ferramenta aqui para acesso a banco de dados. Ela, embora esteja no meu GitHub, ela não é exclusivamente de minha autoria, certo? Tem coisas que eu estou utilizando aqui que foi feito, que está nesse repositório, principalmente aqui no conceito de multithread, né, que é o pool de conexões do FireDuck. A minha intenção com esse repositório, com esse projeto aqui, é fazer com que ele seja multi engine, né? No caso ele é FireDuck, eu quero fazer ele com Zeus, com Unidac, com o que for necessário ali, mas também que seja multibanco. No caso, hoje ele está aqui com Firebird. No futuro pode ser que eu implemente aí outras bancos de dados. Bom, como eu falei, eu estou utilizando Firebird, estou usando ele na versão 3.0. Aqui está o link para quem quiser instalar ele. Usuários mais avançados conseguem instalar também aí via Docker, né? Tem imagens de Firebird aí. Se você instalar ele manualmente, depois você terá que habilitar o usuário sysdba dele, do padrão ele vem desabilitado. Esse aqui é um exemplo de como habilitar esse usuário. Você navega até a pasta de instalação, aciona o ISQL com esse comando aqui para usar um usuário root sysdba no banco de dados employee. E aí você vai mandar criar a senha do usuário sysdba e pronto. Estou utilizando aqui para gerenciar o meu banco de dados que é o IB Expert, bem simples, também na versão gratuita, certo? Sem muito detalhe. Basicamente é só instalar ele e aí de tempo em tempo você vai ter que renovar a sua assinatura, mas né, a versão gratuita me atende aqui perfeitamente. E aí eu deixei aqui o exemplo para quem quiser recriar o banco de dados lá no repositório do projeto. Eu vou fechar esses outros por enquanto, eu não vou usar. No repositório do projeto, na pasta de servidor, aqui tem database e aqui tem um script para criar o banco de dados e um outro para limpar o banco de dados, para dar delete em todas as tabelas e zerar todos os generators. Então tá aqui basicamente um script bem simples para poder criar o banco. Tá aqui um exemplo local, usuário, senha, né? Então, para quem quiser recriar aí o projeto no seu PC. Bom, sem mais delongas, vamos à mão na massa. Estamos aí com quase 30 minutos de vídeo. Vamos lá. Então, estou com o meu Delphi aberto aqui, certo? E eu vou demonstrar para vocês aqui os projetos back-end primeiro, os dois back-ends primeiro, depois eu vou para o front-end e por último eu vou demonstrar na prática a construção de teste de integração no Delphi com análise de cobertura de código. Então vamos lá. Como eu falei, o primeiro arquivo do projeto é o arquivo app, certo? No caso do VCL, ele tem um formulário principal. Esse formulário principal aqui é uma interface gráfica para que o usuário tenha alguma interação ali e possa iniciar a API, certo? Ele vai então, ao iniciar a API, ele estaria acionando a classe app. A classe app, então, ela vai no create, ela vai preparar para mim ali
o boss, ele vai ler configurações do boss, pegar a versão da API, descrição, etc. Ele vai ler as configurações de acesso à base de dados e ele vai configurar o mecanismo de log. No caso, o log eu ainda não implementei. A intenção é criar aqui registros de log em arquivo, mas não sei se compensa ainda nesse momento. Ele funciona melhor com log em console, fica bem bacana. Variáveis de ambiente para a configuração do horse. Aí eu coloco aqui então os middlewares que eu estou utilizando, que são todos gerenciados pelo boss, tá? Eu tenho um middleware de compressão, o Johnson, que basicamente ele vai tratar para mim todo o response quando o conteúdo for um JSON válido, ele vai falar que a resposta é um application barra JSON, entre outras validações que ele faz. Octextream eu não estou utilizando, mas eu deixei aqui como padrão para eu poder responder arquivos na minha API, né, fazer para que a pessoa faça download de arquivos lá na ponta. O Swagger, aí eu configuro ele falando qual que é a página onde a pessoa vai acessar a documentação e onde está o JSON de configuração do Swagger. E eu tenho um middleware aqui de autenticação básica, onde é necessário apenas um usuário e senha. E aí eu coloco quais são as rotas que estão livres dessa validação, que não precisa de usuário e senha para eu poder abrir. E o handle exception do horse para ele tratar e controlar qualquer exceção que possa ocorrer na API. Em seguida, então, ele faz o registro das rotas da API, já vou entrar aqui logo logo, e a configuração Swagger. Configuração Swagger é mais abstrata, no nível top 0 ali, da própria página. Então, eu vou falar qual que é o base path do projeto, quais são as respostas padrões do projeto. Eu tenho uma classe aqui que e faz só uma interface de dados, né, para falar quais são as propriedades que eu retorno ali pro pro meu usuário, né, o erro. Então aqui vai ter basicamente a descrição e também aonde ocorreu o erro, né? Então tem esse esquema aqui, uma classe. Qual o protocolo que eu estou utilizando, no caso HTTP, o título da minha aplicação e aqui os dados de contato. Bem simples. Isso aqui, description, self version. Eu estou pegando lá do arquivo boss. O arquivo boss ele tem aqui a relação de dependências do projeto, quais são elas, onde está os arquivos principais do projeto, a versão e a descrição. Muito simples. Quando eu lanço a versão da API, aqui que eu troco o número de versão e pronto, né? Bem simples essa parte também. Então lá no Create, deixa eu ver se eu tenho um bookmark aqui. Configuração da base de dados, já entro aqui. Então lá no Create eu tenho o método aqui que vai fazer o registro das classes. Ele vai então lá no controller e vai fazer o do registry, né? Ele vai receber um contexto, vai colocar só o barra API do lado aqui e vai em cada um dos controllers ele vai mandar registrar eles também. E aí eu tenho aqui rotas de infraestrutura, que é o health check, e um outro aqui para validar o logon, muito simples. E aqui a configuração Swagger dessas rotas. Aí eu vou pegar um exemplo aqui da minha rota de itens, o registry também. Tá aqui, ó, o grupo de itens. Eu tenho um post, get, put e outro get aqui com um código de barras. Tá ali os métodos, já a gente já vai entrar em um deles ali. E aí eu tenho a documentação Swagger. Então eu, na rota itens eu tenho o método get. Tá aqui a descrição dele. Eu tenho dois parâmetros, query params, né, que são aqueles parâmetros que eu coloco no final com a interrogação. E aí eu determino se ele vai ter um filtro por nome de item, por número de código de barras. Eu tenho um post que implementa essa interface aqui. São os campos que eu tenho que preencher no body da minha requisição. Enfim, tá aqui bem simples a utilização do GB Swagger, melhor dizendo. E aí, depois que eu criei o API, né, depois eventualmente eu vou chamar o método start. O método start vai iniciar o serviço numa porta especificada. E aí antes ele estaria então fazendo a configuração da base de dados que estão nessas propriedades aqui. Essas propriedades, no caso, ele obtém essas informações de um arquivo INI, né, de configuração inicial,
Mas no caso da aplicação VCL, também tem aqui uma interface para que o usuário possa determinar aqui esses parâmetros. Ah, e conforme eu falei, no controller, eu vou voltar aqui então no método get, por exemplo. Vamos pegar aqui ó, o método post, né? Criar item. Eu recebo aqui um body, eu valido se o body está no formato esperado. Esse body, aí eu uso o horse JSON interceptor, né? Que eu pego esse texto que está aqui dentro e converto ele num objeto. Esse cara aqui é o cara que faz a conversão para mim, mas eu tenho um helper que vai limpar o JSON antes e depois ele vai converter. Esse limpar é no conceito lá do teu object list, tá? Criar, limpar as propriedades desnecessárias ou criar, né, as propriedades necessárias para que o Delphi consiga, no caso se fosse um object list, é, criar ele sem grandes dificuldades. Então eu estou mandando ele criar um objeto que é desta classe, lá, um DTO de requisição, através das informações que está nesse body. Esse DTO eu passo ele para o meu. Tá vendo aqui? Eu tenho uma factory que vai retornar para mim um model de itens. E esse itens eu tenho um método lá criar item. Eu passo para ele o DTO. Eu recebo aqui um item. Esse item eu retorno então novamente pro meu requisitante uma resposta, o HTTP status created, que é o 201. Estou enviando para ele ah, o meu LIT, que é um objeto. Eu estou convertendo o objeto para um JSON Object limpo, né, que novamente é remetendo ao conceito do Object List. Depois disso, simplesmente eu dou um free new aqui no DTO, sem muito segredo, muito simples, tá vendo? Tem um get por código, tem um get por código de barras e aqui tá os registros. E daí dentro do meu model, como eu falei, vamos pegar o model de itens que já está aqui no exemplo. Eu tenho aqui então o método criar item. Ele implementa aqui a interface, ó, model de itens. E aí no criar item eu recebo o meu DTO, faço as validações de nome do item, tamanho mínimo, tamanho máximo, código de barras, tamanho máximo. E se tudo tiver ok, eu aciono o meu factory de DAOs. E aí eu mando criar ela. Dentro lá eu quero toda a parte, a regra de itens. Na parte de itens eu tenho itens. Eu aciono exclusivamente a parte de um item, né? Que eu posso ter item estoque, item isso, item aquilo, então eu quero a parte de item. E aí eu crio então o meu e mando criar o meu item. Dentro desse DAO Factory, que está aqui dentro da pasta DAO Factory, eu tenho a regra para saber se eu estarei utilizando a versão em memory, né? A regra para utilizar em memory. Então você pode ver que eu tenho DAOs de itens factory sempre ao par, o factory normal, o factory in memory. E no método itens, por exemplo, eu vejo se eu não estiver no modo em memória, eu retorno essa classe. Do contrário, eu retorno essa outra classe. Qual que é a diferença entre elas? Essa aqui, como eu falei anteriormente, ela acessa o repositório oficial e essa aqui em memory. Mas em termos de implementação, essa classe aqui é um singleton, quer dizer que toda vez que eu estiver acionando isso aqui, eu estarei recebendo a mesma instância. Já esse cara aqui não, toda vez que eu acionar, eu estarei recebendo uma instância diferente da anterior. E aí o próprio Delphi vai se encarregar de matar essa instância para mim aí quando eu não estiver mais utilizando. Já essa aqui eu tenho que ter o cuidado aí de matar ela no final da execução. Aí eu teria um class destructor igual esse aqui, uninitialize, onde eu simplesmente mataria aqui o meu factor ou o meu DAO em memória, certo? Sem grandes dificuldades também. Tá aqui então um método, o meu model. E aí, olhando aqui para os DAOs em memory, aliás, os DAOs oficiais, o item aqui, por exemplo, eu tenho um método para obter por código, por um código barra, para criar, para atualizar, para obter. E aí vamos pegar o caso aqui do método para inserir um item, criar um item. Eu vou receber então o DTO, conforme eu falei. Esse DTO eu vou usar as propriedades dele para repassar para uma instrução de insert, daqui a instrução de insert.
E aí o ID desse produto eu tenho um generator lá do Firebird, onde eu vou gerar o próximo código, jogar para cá, eu dou esse exec SQL dentro dessa biblioteca, ele faz um insert para mim, e esse ID que eu criei aqui antes eu uso para recuperar os dados lá do banco de dados, para validar que eles foram persistidos de fato. E esse obter por código é um método do próprio DAO, onde eu faço um select para pegar por código, e aí eu jogo isso por um dataset que está aqui e mando atribuir os campos, bem simples. E aí no caso eu só pego, crio e faço eu crio a instância da minha classe, e do dataset eu faço a leitura das propriedades jogando para a minha classe aqui. Bem simples, não tem muito segredo. Já lá no in-memory, vamos pegar aqui o in-memory, o mesmo método criar item, eu recebo aqui o mesmo DTO, e aí eu crio dentro de um tlist, mando adicionar um novo, jogo as propriedades para ele aqui, e na hora de retornar eu faço um clone, eu adotei esse padrão, eu faço um clone do objeto em questão. Por que eu faço um clone? Porque lá no meu model eu tenho o cuidado de limpar resíduo de memória. Então, se eu mandasse, por exemplo, obter item e recebesse exatamente o, o ponteiro do último objeto que eu tenho na minha lista aqui, se eu der um free new lá, ele vai limpar do meu repositório aqui, não é esse o meu objetivo. O free new é só para limpar a memória e não para tirar ele do meu repositório, basicamente. Então eu recebo aqui sempre um clone, certo? Então é isso. E aí os DTO, só para exemplificar, eu tenho algumas marcações do Swagger para mostrar para o usuário o que está visível ou não visível para ele, né? Para falar para ele quais propriedades ele tem que preencher para mim, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. E aí eu vou executar então a aplicação VCL, o back-end VCL. Então aqui ele está subindo. Já criou a API, ela só não iniciou ainda, então você quer a interface gráfica, configurações da API, de porta para poder iniciar, usuário e senha para fazer a autenticação básica, certo? Acesso ao banco de dados, então localhost, está aqui o caminho para acessar o banco de dados, usuário sysdba, a senha está aqui também. O driver aqui é o FB Client, quando eu não forneci, ele vai lá na pasta onde está registrado a DLL, né? Mas eu poderia apontar aqui um caminho para onde está essa DLL do FB Client. E aqui o pool de conexões, para que tenham várias conexões simultâneas, sem que uma afete a outra. E aí no FireDAC a gente usa o FD Manager para esse propósito. E aí vocês podem recorrer àquele repositório lá no GitHub que eu apontei mais cedo. Aplico as configurações aqui, ó, e aí eu posso fazer um backup do banco de dados. Ó. Backup finalizado. Onde que ele fez o backup? Aqui na pasta do servidor, na pasta de execução do projeto, né? Onde tiver um exe, ele vai criar uma pastinha. Deixa eu minimizar isso aqui por enquanto. Uma pastinha backups e vai estar aqui, ó, dia 21/7, 8h20, o backup que ele fez. Bem simples também. Outras configurações aqui para que a API inicie automaticamente ao iniciar da máquina, a interface que seja exibida. A API não vai iniciar sozinha não, porque é necessário informar o usuário e senha, né, para ela subir. No meu caso, eu estou sem permissão nos registros do Windows aqui para poder colocar essa marcação. Também não tenho o objetivo de conceder acesso na minha máquina de desenvolvimento, então por isso eu não concedi permissão. No caso, eu posso escolher em qual porta o serviço irá subir. Então, supondo que seja na porta 9001, já tem uma URL prévia aqui para facilitar. Então, vou colocar na porta 9000 mesmo. E a senha eu vou colocar admin. Se eu não preencher os dois campos, eu nem consigo subir a API. Admin, admin. Eu vou iniciar a API. A API já está em execução. E se eu vir aqui no Swagger, está aqui a documentação da API. Então, essas aqui são as rotas que foram implementadas. Eu tenho a rota de caixa. Todos esses métodos aqui foram implementados, certo? Rota de estoque. E aí vocês vão ver que ela é bem simples, né? Eu tenho histórico e saldo atual,
um método para fazer fechamento e outro para fazer acerto. Ah, e para fazer movimento de estoque, eu não preciso expor isso aqui em rota para o usuário, porque internamente, ó, por exemplo, ao fazer uma venda, tem regra lá para fazer um movimento de estoque. Então é coisa interna da API. Rota de infraestrutura para fazer um health check, né, para ver se a API está funcionando. E esse é o intuito dela. A rota de itens, criação de preço de venda do itens e as rotas de vendas. Então aqui os modelos que as classes que eu utilizei, então tem muito DTO de requisição, DTO de resposta e alguns entities, né, que são as entidades do banco de dados, onde eu não vi necessidade de interfacear num DTO de resposta, por exemplo, ou de requisição. E aí para eu poder testar a API aqui dentro do próprio Swagger, a primeira coisa eu preciso me autenticar, admin. Autentiquei, pronto, agora eu posso, por exemplo, obter qual que é o caixa que está aberto agora. Então eu tenho a rota aqui, cadê? Caixa aberto. Vou clicar aqui em tentar, né? Dar um execute. E aqui ele falou para mim, ó, o caixa que está aberto agora é o caixa 8, ele foi aberto dia 18/7 às 19h33. Ele ainda não foi fechado, né, a situação está aberta. Ele foi aberto com valor de R$ 190 em caixa. E aí se eu pegar, por exemplo, esse ID dele, 8, eu posso vir aqui, ó. Eu quero ver os movimentos desse caixa. Eu vou clicar em try, coloco aqui o código 8, execute. E aqui estão os movimentos. Ó. Houve uma entrada em dinheiro, que foi um reforço de caixa, no valor de 175, que a observação é o saldo de fechamento do caixa anterior. E aí depois foi feita uma sangria, um reforço, melhor dizendo, uma entrada de dinheiro de R$ 15, né, que é o que? Eu mandei abrir o caixa com valor divergente do que estava no último fechamento. No caso eu fechei com 175 e no caso eu já sei que eu mandei abrir com 90. Então automaticamente ele fez um reforço de R$ 15 aqui. E aí eu tenho também aqui os resumos de caixa. Cadê aqui? Movimento, fechar, movimento, reforço, resumo de caixa, tryout aqui, código 8, execute. E aí eu tenho aqui, por exemplo, em dinheiro eu tenho 190 em caixa, meio pagamento Pix eu tenho 0, cartão de débito, crédito 0, tudo 0 aqui, é só exemplo. E o saldo é 190. Nesse caso aqui o saldo é só o que fica em caixa fisicamente, seria apenas o dinheiro. Ainda que tivesse valores nesses outros pontos aqui, aqui só consideraria o dinheiro. Então tá aqui o exemplo de objeto que retorna, tá aqui a model, caso eu queira ver. Situações, tem duas, aberto e fechado. Então tá aqui como se utiliza as rotas da API, certo? Então esse aí é o back-end versão VCL, não tem segredo. Vou parar a execução dele, parei a execução e fechar aqui, ó. Ao fechar ele fez um backup para mim do banco de dados, prontinho. Agora eu vou passar para o projeto console, eu vou executar ele aqui. Deu um build primeiro, agora eu vou executar. Por que eu dou um build? Porque tem diretivo de compilação e aí é necessário que ele entenda essa mudança aí de projeto. Console muito mais simples que o VCL, já cria e já inicia a API. Aí ele tem um usuário sem default, no caso é o admin para esse projeto de teste. Aqui no caso a API já está respondendo na porta 9000, então se eu vier aqui no Swagger e atualizar, ele vai estar respondendo, certo? Não tem muito segredo. Ele não tem um formulário principal, mas ele tem o arquivo DPR, você vê no Project View Source. Posso ver aqui, ó, que ele simplesmente cria o app, dá um start, no final ele mata, né? Quando eu parar a execução. Então se eu vier aqui no front-end, no console, dá um enter aqui, matou a API. Sem muito segredo, é a mesma classe, então não precisa entrar em detalhe. E agora eu vou subir o console aqui novamente, mas sem debug, porque o meu objetivo em seguida é
iniciar a aplicação front-end, que é a aplicação desktop. Então eu venho aqui, Shift F9 para dar um build. Ok. Vou iniciar agora a aplicação cliente. A aplicação cliente é um VCL simples, básico. Eu coloquei aqui temas do próprio Delphi, tá? Então a primeira coisa é estabelecer aqui o login. Na verdade, se eu não tiver acesso à API ainda, eu vou configurar esse acesso aqui. Posso colocar o tema da aplicação, a rota que está que tá o back-end, né? Timeout da minha requisição, que aqui está em 3 segundos. Ah, e aí basicamente eu aplico essa configuração, ele vai salvar também num arquivo INI. Em seguida eu estarei apto a fazer o meu login, assim como eu falei no console é padrão, né? Admin, entrar. Aqui eu posso acessar novamente as configurações, já estou logado no sistema. E aí eu posso acessar, por exemplo, aqui o cadastro de itens. E o cadastro de itens eu posso pesquisar por código, eu posso pesquisar por descrição, mas aí o código é sempre prioritário. Então eu apago aqui e eu vou falar que o código contenha a letra E não vou filtrar por nada aqui no código de barras. Então eu vejo aqui todos os itens cadastrados. Ahn, Posso ver aqui o estoque daquele item. Esse item está com o estoque zerado, não tem nenhum movimento dele. Posso realizar aqui um acerto de estoque. Eu vou falar, esse item tem 5 e eu estou fazendo uma implantação de saldo nele. Saldo, salvar. Então já gerou aqui um movimento de entrada. Saldo atual 5. Vamos falar que eu errei, não tem 5, não tem 10 no meu estoque. Correção de saldo. Então o saldo atual passa a ser 10. Como eu tinha falado que eu tinha 5 antes, ele fez mais 5 agora, certo? Sem muito segredo. Assim como é o preço de venda. O preço atuais não tem preço de venda ainda. Então eu vou implantar o novo preço. Esse preço vai ser, vamos supor, de R$ 8,99. Ele passa a valer a partir de hoje R$ 8,29. Cadastro o novo preço, pronto. Esse item custa R$ 8,99 a partir de agora. Então, hipoteticamente, se houvesse uma venda anterior a esse horário, ele estaria utilizando um outro preço. Então, esse aqui é um histórico de preço de venda dos produtos. Controle de caixa, como eu falei, bem simples também. Ele vai ter só um histórico de movimento, um resumo por valor. Tem a pesquisa aqui de caixas. Então eu tenho caixa do 1 a 8. Duplo clique aqui, eu vejo o histórico do caixa 1. Ele só abriu caixa com o valor de R$ 10, não fez nenhum movimento. Aqui eu volto para o caixa que está aberto agora, que é o caixa 8. Eu posso fazer um reforço de caixa aqui. Hoje ele está com 190. Vamos falar que eu quero tirar do caixa aqui R$ 15 porque eu vou ao mercado comprar alguma coisa. Então ele fez aqui uma operação de sangria de R$ 15. É, e aí eu não escolho o método que o meio de pagamento, que sempre que eu estou tirando do caixa é dinheiro. E aí eu posso fazer o fechamento de caixa, onde eu vou conferir o valor que está nos canhotinhos de cartão, de voucher, de Pix, o que for ali necessário, e vou informar os valores. E aí o sistema vai confrontar esses valores que eu informei aqui com o que está lá no resumo. E aí só vai deixar fechar se os valores baterem. É para incentivar o usuário a conferir de fato o que ele está tentando fazer. A parte de compra não tem nada ainda, não implementei, não tem nem previsão de quando eu vou fazer isso, não tem escopo ainda disso, não tem, né, nada nesse sentido. A parte de venda eu ainda vou implementar, as rotas já estão prontas, faltam testar, mas eu já vou mostrar para vocês. E aí bloquear é simplesmente solicitar usuário e senha de novo do usuário. Não tem muito segredo, eu vou falar de como eu construí essa aplicação console. Aliás, aplicação VCL. Eu vou voltar aqui para o modo default. Bom, estou aqui no projeto VCL da aplicação, né? Eu vou abrir aqui o formulário principal. Formulário View Cache Stock Itens principal. Esse aqui é o formulário principal da aplicação. Tá aqui os métodos bem simples. E aí as classes view são todas as telas, né? Como o nome próprio já indica. Então tem aqui a view de itens com os campos que eu demonstrei há pouco.
tenho a view de caixa. O caixa, eu tenho esses cardzinhos aqui, que é o resumo por meio de pagamento. E ele eu implementei com um frame. Então só vim aqui na parte de infra. Deixa eu ver onde que eu coloquei o frame dele. Eu esqueci onde eu coloquei o frame. É só vir aqui, ó. F12. Aqui, ó. Frame. Deixa eu ver onde que ele tá. Aqui o framezinho bem simples. Ele tá no loja frame. Ele tá na. Ah, ele aqui, ó. Loja frame, resumo e pagamento. E aí vou pegar o exemplo do view de caixa, como é que eu implementei. Então, aqui no create do caixa, do formulário de caixa, deixa eu fechar isso aqui. No create aqui do formulário de caixa, não sei por que ele não está indo. Form create, não está indo. Depois vamos no modo manual mesmo. Vamos lá. Aqui no evento form create. O teclado não está escrevendo. Travou a interface do Delphi. Mas vamos lá. Aqui no Create eu simplesmente carrego aqui campos do filtro. Precisei reiniciar o Delphi que ele estava com umas travas muito estranhas aqui. A versão Community Edition. Bem simples, né? Mas vamos lá. Então aqui no Create do formulário. Preenche alguns campos. E eu já crio aqui os controllers. Os controllers, como eu falei, são as classes responsáveis aí para obter os dados da API. Então eu tenho aqui o controller de caixa, o controller de movimentos de caixa. Ele tem uns datasets pré-definidos lá. Eu só vinculo com os datasources que eu tenho aqui nessa tela. Então eu tenho três datasources. E em seguida eu faço aqui um esqueminha de cores lá para os meus cardzinhos de resumo de caixa e mando abrir detalhes do caixa. O abrir detalhes de caixa, ele vai então recorrer aqui ao controller, vai obter o caixa que está aberto, isso ele vai colocar para mim num dataset. Esse dataset é SMT dados, e aí eu tenho aqui o código do caixa. Melhor dizendo, eu recebo esse parâmetro. Se eu forneci zero, ele pega o caixa que está aberto agora. Do contrário, ele vai para o caixa que eu identifiquei, que eu solicitei. E aí ele vai obter então do controle de movimento os movimentos daquele caixa e também ao fazer isso ele vai fazer o que? O resumo de caixa. O resumo de caixa está aqui logo em seguida. Ele vai obter o resumo de caixa lá do controller de caixas e aí esses valores vão ficar num dataset aqui resumo de meios de pagamento. Dou um loop nele aqui e para cada tipo de meio de pagamento, que esse dataset vão ter 6 linhas, né? Para cada tipo eu preencho um frame diferente. E aí eu tenho aqui uma classe que implementa para mim quais são os meios de pagamento. Eu recebo aqui o nome dela, string, e converto para o nome amigável para o usuário. Então, se eu acessar aqui, eu tenho aqui quais são os meios, e aí eu tenho a função que me retorna o nome. Então, através do que está ali, eu retorno um captchonzinho amigável para o usuário. Não tem muito segredo, então tudo aqui baseado em controller. Fechamento também eu chamo um formulário aqui para poder captar os valores. Ele bate lá no controller de caixa. Eu passo para ele aqui a instância do controller de caixa para ele confrontar se é isso mesmo, se está certo. Se ele forneceu tudo certo, ele retorna para mim um modal result ok. E aí eu mando abrir o caixa para dar a atualização da tela ali. Tá bem legal, bem simples. Aqui o reforço de caixa, uma viewzinha para solicitar o valor. E os dois botões aqui estão linkados no mesmo evento. Então, se o botão for botão de sangria, eu mando lá no controller gerar um movimento de sangria. Do contrário, vai ser um de reforço.
e mando atualizar a lista de resumo de caixa. Então lá no controller de caixa, vamos lá, de movimento de caixa, eu tenho aqui o dataset de dados. Esse aqui foi tudo feito em herança, tá? Então eu tenho um controller base aqui. Esse MT dados está lá no controller base. E aí eu implemento nele aqui só os métodos que eu preciso. Então obter movimento de caixa, o que, que ele vai fazer? Ele vai lá no controller base, tem esse prepara request. Vamos ver aqui como é que é esse prepara request. Eu tenho aqui o T-Request, que é daquele REST Request for Delphi. Crio uma nova instância aqui. Passo para ele qual que é a base da API, que está nas configurações. Também o timeout, está nas configurações. E a autenticação básica, que é o usuário e senha que eu formei lá no login. Então, esse aqui é o básico da minha requisição. Aí eu preparo o básico, eu falo, vou acessar o recurso caixa, código de caixa e movimento. Código caixa você vai substituir para mim por esse valor que eu recebi aqui. E aí você vai fazer um get. Ao fazer o get, eu espero obter um código 200. Se eu não obtive esse código 200, eu estouro uma exceção, passo para ele aqui o response e falo, falha obter movimentos do caixa. Esse rise exception também está lá no controller base. Ela recebe aqui então o response e o título da mensagem, né? Esse response eu vou tratar aqui. Ele faz uma interface da model que eu tenho aqui de retorno de erro. Nela tem a mensagem do erro, em qual unit lá na API que ocorreu aquele erro, o status code que está lá no response e o status text que também está lá no response, né, para poder falar para o usuário qual é a mensagem de erro e ver. As validações estão todas lá na API. Não tem praticamente nenhuma validação aqui no cliente, tá? Então, se eu não conseguir obter, retorno esse erro. Se eu conseguir, eu vou serializar o retorno para mim no meu dataset. Como eu não forneci nenhum dataset de destino, ele entende que é o MT dados. Então eu simplesmente uso agora o dataset serialize, outra dependência aqui do projeto, até aqui nos implementations, dataset serialize, e eu faço um load from JSON, bem simples. E tem um momento aqui que eu faço um load from JSON como objeto ou como array, né, dependendo aqui do contexto, bem simples também. Bom, esse aqui, então esse aqui é o controle de movimento. Criar movimento, aqui o criar reforço, criar sangria. Ele chama um outro método criar movimento. Tipo movimento aqui entra aqui, ó. Tipo movimento. Faço o post, passando para mim aqui esse DTO, certo? Para mim aqui é uma classe, novo movimento. Lá para ele é um DTO de requisição na API. Uso também de novo aquele JSON Interceptor, o Horse JSON Interceptor, para converter ele em um caso aqui em string. Passo para ele, faço o post. Se a minha resposta for diferente de 201, eu entendo que ocorreu um erro, né? Que o post tem que retornar para mim um created, que é 201. E aí eu então estouro uma exceção falha ao criar movimento de caixa. Da mesma forma, eu tenho o controller de caixa. Aqui eu tenho mais datasets além do dados. Tá? E é uma escolha minha. Eu tenho um dataset oficial ali, mas eu posso implementar outros para outros propósitos. No caso, o MT dados eu utilizo para ter ali o caixa que está aberto atualmente. MT caixas, eu tenho aqui uma lista de todos os caixas que eu mandei filtrar ali na tela, por exemplo. Eu tenho o resumo de caixa. Esse resumo de caixa vai estar vinculado ao MT dados. E esse resumo de meio de pagamento também vai estar vinculado ao MT dados. Pelo menos na interface onde eu implementei isso, né? Esse controller aqui não tem regra de interface. Então, o que eu mandar carregar em resumo, ele vai carregar em resumo e ele não precisa estar necessariamente linkado com o mesmo caixa que está aqui. Fica livre para a pessoa escolher. Então, em uma determinada tela, se eu quiser exibir resumo de caixa, eu não preciso primeiro abrir esse cara. Eu posso vir direto aqui no método. Esse cara é o meio de pagamento, resumo meio de pagamento. Então, eu venho aqui obter resumo caixa. Passo o código caixa e aí no final ele vai fazer um serializar para mim aqui, ó, nesse resumo caixa, né? Desse sentido aí. Então, o resumo de caixa, como eu falei, olhando aqui no Swagger,
Ele é um objeto que contém propriedades. Uma das propriedades dele é um array. Então aqui no retorno eu pego aqui do body do que veio lá no content, né? Que é um objeto. Eu obtenho aqui um- uma propriedade específica que é o meios pagamento, que é esse cara aqui, meios pagamento. E esse cara eu vou jogar pro dataset resumos meio pagamento. É isso, bem simples e objetivo aí. Tá? Então, como eu falei, o controller não tem regra de interface. Ele é simplesmente para obter e enviar dados. É isso. A view que vai utilizar esses controllers para poder saber onde vai se encaixar aqueles dados, né? E a model é bem simples, é só para fazer a interface. Então, para perceber que eu tenho poucas, a types aqui eu já mostrei, que é basicamente para fazer essa nomenclatura para mim que ficar mais amigável para o usuário. Eu tenho para criação de preço de venda, fechamento de caixa, tudo muito simples, certo? Então vamos lá pro projeto back-end agora. Deixa eu mandar fechar todas, exceto essa, page close all others pages. Vou salvar nenhuma aqui. Vou fechar o console que está rodando. E agora eu vou pro projeto de teste. Opa, é esse aqui. Bom, o projeto de testes aqui eu estou usando o framework DUnit X, certo? Deixa eu minimizar aqui. Teste. Na pasta source, posso até fechar o app que eu não preciso dele por enquanto. Na pasta source, eu tenho a pastinha teste. E aí eu tenho duas divisões, né? Model e controller. Model são os testes unitários. Controller são os testes de integração. Qual que é a diferença entre eles? O teste unitário, meu foco é validar a regra de negócio. Então é só aquele trecho, é só aquela função. Vou validar aquilo. E aí eu não preciso nem validar banco de dados, por isso que eu tenho ali o meu repositório em memória. Então, o meu objetivo é simples: validar regra de negócio. Eu vou lá, vou abrir até aqui o caso da. Eu vou abrir uma unit aqui que não está no projeto, que eu deixei por fora intencionalmente. Source, teste, model, venda. Pode ver que ela nem aparece aqui, que eu removi ela do projeto por enquanto. Então eu tenho aqui meus métodos de teste. Eu vou mostrar aqui um método de teste de iniciar venda. O iniciar venda é. Pode ver que a minha preocupação aqui é simplesmente validar se eu conseguir iniciar a venda. Então eu chamo o método iniciar venda, eu falo, eu vou assegurar que o que eu recebi aqui não está nulo. Se esse aqui estiver nulo, ele vai estourar um erro, ó, não passou no teste X. Vamos pegar um outro teste aqui, por exemplo, de itens, que a gente já viu aí como é que funciona. Então eu tenho aqui um método para criar um novo item. Então para criar um novo item, eu instancio aqui um DTO, né, de requisição, passo para ele as propriedades, e aí eu chamo o método criar item. Eu asseguro que ele não seja nulo, né? Também eu asseguro que o nome do que eu passei e o que eu recebi ali no retorno estão iguais, né? Assim como um código de barra. Se tiver tudo certo, o teste passa. Da mesma forma, eu tenho o teste aqui do não sucesso, né? Onde eu valido também as exceções. Eu não posso cadastrar um item que tenha menos de 4 caracteres. É uma regra de negócio. Então eu tento aqui um DTO com um nome com 3 caracteres. E aí eu testo, eu vou assegurar que vai estourar uma exceção e a mensagem vai conter esse trecho. O nome do item deverá ter no mínimo. Por que eu não coloquei aqui 4 caracteres? Porque a regra pode mudar para 3 e aí não fica engessado aqui no código. E se ela mudar para 3, esse teste aqui não vai passar mais, porque 3 está dentro do limite mínimo, né? Então é uma forma de eu validar que o meu teste, o meu teste está funcionando corretamente e validando a minha regra de negócio conforme ela está. Então, esse cara vai estourar uma exceção só para mim aqui, então eu uso
Esse regex aqui é para é no sentido de falar assim, a mensagem contenha isso. E tem a opção também sem o regex que vai falar, a mensagem tem que ser exatamente essa. No caso está até aqui embaixo, ó, a mensagem tem que ser exatamente essa. Né? Então esse é o teste do insucesso. E da mesma forma eu tenho o teste de integração. O teste de integração ele é o teste de ponta a ponta, né? Desde a requisição até a resposta. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum fator externo, é só meu back-end e o banco de dados. Poderia ter, no caso, como eu citei mais cedo, sobre o e-mail, né? A AWS, por exemplo. Então, ponta a ponta quer dizer, se eu preciso enviar e-mail, eu preciso certificar que o e-mail foi enviado. No teste unitário, eu ia mocar isso, porque eu não vou influenciar o meu teste de regra de negócio com fatores externos. Ó, isso não compete à minha regra de negócio. Eu tenho que mandar um e-mail, ele se vira lá para implementar isso. Já na integração, eu falo, o e-mail tem que ser enviado, tem que garantir que tudo está correndo da forma que eu desenhei, né? E aí é bacana porque se algum dia esse serviço da AWS parar de funcionar, o teste unitário não ia pegar isso, mas o de integração pega, tá? Então é um cuidado adicional aí. Então no teste de integração, o mesmo teste aqui de criar item, vou criar aqui um novo item. No caso, eu estou usando o hash crash for Delphi, né? Eu recebo aqui um usuário e senha, a URL base, e aí eu vou lá no recurso de itens, eu faço um post, passando para ele esse objeto que está ali em cima. E aí o meu objetivo aqui é receber um 201. E aí eu tenho um teste também do insucesso. No caso aqui, vamos pegar não criar iter com body vazio. Então, se eu passar um body vazio, ele espera um erro 400, né, que é um bad request. Bom, vamos ver como funciona então os testes da implementação é basicamente essa, né? Eu asseguro que eu esteja fazendo os testes e aí quando eu alinho isso, a cobertura de testes, isso aí fica perfeito. Então, mais cedo eu falei do Delphi, vou até abrir aqui de novo, do, do, do Delphi Code Coverage, né? É só fazer download dele, você vai colocar ele numa pastinha aí do seu computador. No caso, eu coloquei aqui na pastinha, nessa pastinha minha aqui, tá aqui, Delphi Code Coverage, tá aqui ele. Essa minha pasta apps tá na variável path do Windows, então eu consigo simplesmente no console chamar ele aqui Code Coverage tranquilamente, tá? E aí como é que eu configurei ele? Então se eu vir aqui no projeto de teste, vai estar aqui um arquivo bat. Eu chamo esse code coverage.exe, tá? É, o executável que ele vai acionar para mim para verificar os testes é esse aqui, loja server test.exe. Ele vai usar um arquivo de mapa que o próprio Delphi gera. E para isso, é só vir aqui em Project Options. Vai ter Resource Compiler, se eu não me engano. Aqui, ó. Delphi Compiler Linking Map File. A gente põe aqui na opção detalhado. Ele vai gerar um arquivo de mapa. Aí o Code Coverage precisa desse mapa. A gente aponta para ele aqui. Esse deploy indica para ele quais são as listas de units que ele deve se preocupar e por que eu não estou usando o próprio deploy no arquivo de teste. Porque neste caso, o projeto de teste tem, além das units normais, ele tem também as units que implementam os testes propriamente e eu não preciso validar a cobertura de teste nela. Tá? Só um preciosismo aí. OD é o Output Directory, né? Onde que ele vai colocar o resultado para mim e quais os formatos que ele vai colocar. O XML é interessante que ele pode fazer uma integração com o Sonar, tá? Não sei exatamente como funciona, mas tem documentação acerca disso. O que eu estou mais utilizando aqui é o HTML, tá?
E aí, para eu executar esse batezinho, é só vir aqui vou lá na pasta do projeto, Server, Code Coverage. Aqui, eu vou executar ele. Ele vai então passar os testes. Então tem 156 testes implementados até o momento. E aí, se eu der um Enter aqui agora, ele termina o exe do teste. E agora vem o relatório da cobertura. Eu tô com 2.800 linhas, eu passei por 1980, 70% de cobertura. E aí, o que, que é o bacana disso? Quando eu fechar aqui, ó, vou lá na pasta do Output, Win64, Debug, e aí eu vou ter aqui um arquivo HTML. Aqui eu vou abrir o Summary, que é o resumo. E olha só que bacana. Ele vai apontar para mim todas as units do projeto, né, do project, conforme eu falei, e em quais linhas ele passou. Então vamos pegar esse caso aqui que está com 65%, esse aqui que está com... Deixa eu pegar um caso melhorzinho aqui. Factory, pode ser esse aqui mesmo. Esse está com 87. Aqui no Factory, tudo que está verde são as linhas que ele passou e o que está azul que ele não passou. Tá vendo? E aí a gente vai, o nosso objetivo com o teste é fazer com que ele passe em todas as linhas para a gente validar se tudo funcionou da forma que a gente pretendia, né? Então eu vou demonstrar um caso prático aqui de escrita de teste. Vou fechar aqui, vou fechar esse, vou fechar esse. Eu não vou salvar, né? Porque não é meu intuito esse. Eu vou abrir aqui então o controller, teste do controller de venda. E vou abrir também aqui o teste do model de venda. Eu já escrevi ele todo, eu só removi ele do projeto para que eu pudesse demonstrar a criação e a gente é, acertando ali, né, todas as linhas do model de vendas. Então vamos lá. O que, que eu tenho aqui no meu teste do controle de venda? Eu já deixei preparado aqui um método setup fixture, certo? Esse setup fixture ele simplesmente obtém para mim aqui URL base, usuário e senha que eu vou usar, que é o admin, não tem muito segredo. E aí eu vou confrontar com o teste do model que eu já fiz. Então o primeiro teste que eu vou implementar é o teste para iniciar uma venda. E para eu iniciar uma venda, vamos lá, vou até copiar isso aqui, Ctrl C, vem aqui, ó, Ctrl V, Ctrl Shift C. Eu vou implementar então o método para iniciar uma venda, vou colocar aqui, ó, Ctrl Shift 1. Se eu rodar o teste agora vai dar um erro. Porque na verdade não é que vai dar um erro, ele vai bombar num teste aqui, ele vai falar que ele não vai passar. Olha lá, porque não há nenhuma validação nesse teste. Esse teste está vazio. Então eu preciso para implementar aqui nem que seja um assert is true, true. Nem que seja isso aqui para o teste passar. E por que isso? Para evitar que fique testes aqui em branco, né? E como eu asseguro isso? Eu venho Project View Source, tem uma flagzinha aqui que eu habilito essa definição. Opa, aqui ó. Esse aqui é para reportar memory leak, tá? Então, se eu esquecer de matar algum objeto aí, esse aqui vai ser o meu dedo duro, tá? Então eu jogo isso aqui para cá. Então vamos olhar lá no meu model de venda o que eu preciso para iniciar uma venda. Nova venda. Para iniciar uma nova venda, não preciso nem passar parâmetro para ele. Ele já descobre ali a forma de preencher as propriedades da venda. Só que para ele criar, então, ele tem aqui um método para obter e validar caixa. Então, ou seja, eu não consigo é, iniciar uma venda sem que eu tenha um caixa válido. E o que é um caixa válido? Vamos entender aqui. O caixa válido eu preciso ter um caixa aberto. Eu tenho que ter um caixa aberto. Então, se ele for igual a nulo, não, é que eu não tenho um caixa aberto, aí eu estouro uma exceção. E esse caixa não pode ter sido aberto ontem ou algum qualquer dia anterior, ou seja, tem que ser um caixa de hoje. Se não for de hoje, eu preciso fechar o que está aberto e abrir um novo. Essa é a validação para iniciar uma venda.
Então, como é que eu vou fazer? Isso aqui é o meu teste do sucesso. O teste do sucesso, basicamente, eu preciso me preocupar então que eu tenho que ter um caixa aberto e pronto. Então, para garantir isso, eu vou criar um caixa. Então, para ganhar tempo, eu vou lá no controller de caixa, no meu teste do controller de caixa, eu tenho aqui um teste para fazer a abertura de caixa. É esse método aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer parecido com eu fiz aqui no teste da regra de negócio, que é fazer, eu vou criar dois métodos aqui, ó. Eu vou primeiro criar esse private aqui. Vamos lá, para ficar igual o private já está, eu vou ter então uma propriedade aqui caixa, ele está aqui, ó, loja model entity caixa, certo? E aí eu vou então pegar o método criar, cadê aqui? Abrir caixa. Esse método abrir caixa, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Shift C. E eu vou também fazer já o fechamento de caixa que eu já sei que eu vou precisar. Ctrl C e aqui Ctrl V, Ctrl Shift C. Ok, então o meu abertura de caixa ele é simples. Tá aqui a abertura de caixa. Eu recebo um valor, vou copiar esse aqui, ó. Só que não vai ficar exatamente assim lá no nosso. Ctrl V. Eu vou ter então um DTO de requisição de caixa. Vou colocar um bookmark aqui. Eu vou lá em cima mesmo. Vou colocar aqui junto, ó. Loja model DTO rec caixa abertura. E aí eu não vou usar esse model aqui não, certo? E aí para fazer a abertura de caixa, eu vou fazer através de requisição via REST. Então eu vou vir aqui no abertura de caixa, eu criei esse cara aqui, lá eu já tenho. Então eu vou copiar esse aqui, var response. Isso aqui eu não preciso copiar o assertions, porque a regra de negócio para validar a caixa, a abertura de caixa, é validada aqui nesse teste de caixa, que eu não preciso preocupar com isso. Eu vou copiar esse aqui, jogar para essa variável caixa aqui. E aí eu não preciso preocupar com esses assertions aqui também. E a L abertura free já está aqui. Pronto, isso aqui é o meu método para abrir caixa. E aí o que eu faço aqui no teste de módulo? Simplesmente isso. No de fechamento de caixa, eu faço algo similar. Certo? Então vamos lá. Eu vou colocar um bookmark aqui também. Vamos lá em cima. Rec caixa abertura, entity caixa. Eu vou ter que estar também aqui. O rec caixa fechamento. Então vamos lá. Aqui em cima. Vamos lá. Loja model DTO rec caixa fechamento. Então aqui no fechar caixa eu vou primeiro perguntar se tem um caixa aberto. Para saber se tem um caixa aberto, eu vou lá no controller de caixa. Eu tenho o método aqui, aberto, obter caixa aberto. Var caixa response aberto, copio para cá. E aí eu vou fazer a transformação aqui. Então vou copiar isso para facilitar. Var L caixa aberto, que vai fazer a conversão desse cara aqui, do conteúdo desse cara, para o model DTO. Aqui é DTO entity caixa mesmo. Então, se esse cara for nulo, if caixa igual a nulo,
É porque eu não tenho caixa aberto. Então, don't waste. Do contrário, eu já vou deixar aqui para matar ele. Vamos lá. Depois o que eu faço? Eu pego aqui o resumo de caixa. Então eu vou copiar aqui o método para fechar caixa. Do teste aqui é fechar caixa. Vou pegar aqui. Obtenho o resumo atual. Abertura. Caixa free. Vamos lá. Pega isso aqui. Resumo de caixa. Eu vou pegar do caixa aberto. Esse aqui eu vou colocar lá para baixo então. Do caixa que está aberto, eu vou pegar o resumo dele, vou colocar aqui dentro. Esse resumo eu não preciso fazer nenhum assertion para ele. Esse var resumo, eu preciso desse TO também aqui, caixa resumo. Então vamos lá em cima. Loja, model, TTO, resp, caixa, resumo caixa. Eu vou colocar o loja, model, DTO, resp, caixa, resumo meio pagamento. Var resumo. O que ele está reclamando aqui? Expected, dois pontos. Ele tem erro para cima aqui. Record object or class. System.sys úteis. Pronto, resolveu aqui. Var resumo. Resumo do caixa. Aqui eu tenho o valor de fechamento. Esse valor de fechamento eu não preciso fazer uma nova abertura, então não vou usar esse cara aqui. Nova abertura de caixa aqui. Pode fechar, não preciso. Assert não preciso. Assert não preciso. L caixa, resumo de caixa. Obtém resumo. E aí eu vou fazer então o fechamento. Vou copiar os valores que estão no resumo. Eu vou jogar para esse fechamento. Basicamente isso. Vou pedir então para fechar o caixa. É um método patch. F caixa free. Aí eu vou olhar aqui no meu model, no model que eu também tenho o fechamento. Copio. O retorno do caixa fechado. Resumo. Caixa aberto free. E esse caixa aqui, se tiver diferente de new, eu if caixa diferente de new. É isso aí. Então aqui ele vai fazer para minha abertura e fechamento de caixa. Então vamos lá. Agora que eu já tenho esses métodos, eu vou então implementar meu teste de iniciar venda. Antes de eu vou até deixar aberto aqui já, ó, vamos lá. Model venda, pode ver que está com quase zero linhas de cobertura, tudo azulzinho. O meu objetivo é deixar isso aqui tudo verde. Então eu vou fazer o primeiro teste aqui para iniciar uma venda. Para eu iniciar a venda, eu preciso ter um caixa aberto, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fechar o caixa atual. Aí esse método aqui, se não tiver nenhum caixa aberto, ele sai fora. Então, e aí eu vou mandar abrir um novo caixa com R$ 0 de caixa, certo? Agora eu vou então iniciar um processo de uma nova venda. Eu vou ter um L response. Vou copiar aqui, ó, esse trechinho aqui, ó, T request new até aqui. E o meu método vai ser post. T request. O meu método vai ser um post. Aí eu vou olhar agora lá no Swagger qual que é a rota para criar uma venda, para iniciar uma venda. Então eu venho aqui, ó, para fazer uma nova venda nesse método, nessa rota aqui, post em vendas. Eu copio aqui, ó, copiar.
vem aqui, ó, Ctrl V, push em vendas. Eu não preciso fornecer nenhum parâmetro nem nada do tipo, e eu tenho que receber um código 201. Então eu vou assegurar aqui, assert is true, is are equal, né? Are equal, que a minha resposta foi em 201, aonde que response.status code sejam 201, certo? E eu posso fazer mais, eu posso vir aqui, ó, lvenda tjson.clear object, clear and convert object. Eu vou colocar aqui, ó, implement, colocar aqui loja model. Deixa eu só confirmar aqui que ele responde para mim um entity venda, né? Então model entity loja model entity venda, esse primeiro aqui, iniciar venda. Vou colocar na linha de baixo aqui, de loja model entity venda a partir do lresponse.content. Já vou dar um lvenda.free. E aí o que eu vou assegurar? Que o assert.arequal R$0 é o meu total da venda, VR total. Ops. E vou assegurar também que arequal a situação da minha venda seja aberta, independente. E para isso, vou colocar um bookmark aqui, eu vou colocar aqui em cima loja model entity venda types. Aqui eu tenho a situação da venda situação. E eu vou assegurar então que a situação da minha venda seja site pendente, venda code site. Posso executar o teste aqui, ó. Ele reclamou de uma coisinha. É que eu preciso encapsular isso aqui num double, senão ele entra no overload aqui do método inteiro e o meu valor aqui não é inteiro. Inverter aqui. Vai rodar os testes. Deixa eu dar um build aqui primeiro. Build. Essas são as diretivas de compilação, pessoal. Eu não tinha dado um build aqui antes no teste, então por isso que ele zangou ali. Acho que ele ainda não pegou, então tá de novo. Vou fechar aqui só para garantir. Close all. Abre de novo. Deixa eu pôr aquele layout que eu gosto. Shift F9 de novo. E ele está dando um erro aqui no iniciar venda. Então vamos lá ver que erro que é esse. Ao iniciar venda aqui, iniciar venda. Vamos ver em qual método. É importante dizer também que eu tenho essa propriedade aqui, eu preciso matar ela no final, acabei me esquecendo disso. E aí posso até ver quem está matando ela para mim é um teardown fixture. Aqui, vou copiar, passa para cá. E aí no teardown vou fazer exatamente como está aqui, ó. Teardown eu faço um fechamento. E aí o fechar caixa atual
Ele já mata pra mim o F caixa. Vou colocar esse aqui dentro de um try finally aqui. Try finally. Esse aqui eu vou jogar pra dentro do finally. Vamos ver só isso aí vai resolver. Vamos lá. Ele vai mandar fechar o caixa. E ele já bombou aqui no fechamento de caixa. Então vamos lá. No fechamento de caixa. Vamos ver o que eu esqueci de fazer aqui. Fechar caixa. Vamos ver se tem caixa aberto. Tem caixa aberto? Tem caixa aberto. Pega para mim o resumo. Tá aqui o resumo. Crio para mim um fechamento. E aí, para cada mês de pagamento, eu jogo pro meu fechamento aqui. Então, eu vou fazer um patch. Aqui, ó. Esse F caixa não está preenchido. Eu preciso pegar esse L caixa aberto e jogar aqui, ó. É isso. Faz o fechamento, fez o get. Agora faz a abertura de caixa. Abriu caixa. Fez o post da venda. Espero que o status code seja 200. Passou. Pega o valor. Espero que o total da venda seja 0. Passou. Situação seja pendente. Passou. Libera a venda. Possa ver aqui que o teste segue agora o fluxo, né? Os demais testes. 157 testes implementados. Agora tem que caçar os memory leaks, né? Ele tem um DTO de hack de caixa, RESP de caixa. Tá vendo aqui, ó? Hack caixa, fechamento, caixa resumo que eu não matei. Então vou lá no fechamento de caixa. Esse aqui eu iniciei e daí embaixo eu matei. Esse aqui, esse L resumo eu iniciei e não matei. Então esse L resumo depois daqui eu já não uso mais. Free. L fechamento depois dali eu não uso mais, mas eu vou colocar um do lado do outro aqui, ó. Free. Pegar o parzinho aqui, jogar pra cá. Vamos colocar aqui, ó. Já abriu, fechou. Pronto, segue o resto do fluxo. Todos os testes passaram. E sem memory leak. E aí, agora eu vou rodar o cobertura de teste. Vou voltar aqui de novo. Aumentou o percentual. Vim aqui no relatório. Atualiza. Vou até lá para a parte inicial dele. Está com 0,3. Vou dar um atualizar. Foi para 10% de cobertura. Porque eu passei aqui dentro do método iniciar venda. Iniciar. Como é que chama o método mesmo? Nova venda. Nova venda. E aqui você pode ver que eu passei por todas as linhas executáveis do método. E aí ele também acionou aqui a função obter e validar caixa. Deixa eu colocar um pontinho no começo aqui. Pode ver que ela tem linhas que passou, estão verdinhas, e ainda tem linhas que não passaram, que estão em roxo. Isso aqui porque eu passei só no caso do sucesso. Eu preciso validar também o insucesso, que é o que? Onde eu não tenha um caixa aberto. Então eu vou implementar exatamente esse ponto agora. Vou criar um novo método de teste aqui. Não iniciar venda sem caixa aberto. Eu gosto de colocar assim, pessoal, fica fácil a leitura para entender do que se trata aquele teste. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fechar o caixa atual, certo? E aí eu vou tentar fazer um post. Eu vou colocar esse aqui dentro de um try finally. Ao final eu vou abrir um caixa,
só para que eu mantenha um caixa aberto para futuros testes, certo? Ah, vou fazer um post e aí eu isso aqui tem que retornar um erro. Que erro que ele vai retornar? Ele tem que ser aqui um preconditional required. Então, vamos lá. Eu vou para eu fazer esse teste, eu vou fazer aqui um assert r equal. Primeira coisa, eu quero que ele seja um thttp status.preconditional required to string to. Deixa eu deixar assim antes que dá certo. Depois eu. Dá certo se deixar assim. R equal. O que vai ser igual? Vai ser um thttp status. Vou encapsular ele aqui, né? Vai ser uma conversão dele aqui, um typecasting do lresponse.statuscode. Ele tem que ser esse cara, preconditional required, e a mensagem de erro tem que ser aquela lá também. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar var error, vou ver se eu já coloquei aqui o API test, loja, model, rec, era isso, resp, API error. Deixa eu ver se por acaso não está lá em cima também, não. Que ele vai ser um tjson.clear object convert tloja model resp API error a partir do lresponse.content, e eu vou validar assert r equal também a mensagem aqui lerror.error. Ops. Qual que é a mensagem que eu espero? Não há caixa aberto. E aí eu vou dar um free nesse cara aqui, que eu não quero dar estouro de memória. Então, rodar o teste aqui. Vou tirar esses breakpoints. Posso ver aqui que todos os testes estão passando. Certo? E agora, se eu rodar a cobertura de testes, posso ver aqui, ó. Vamos lá. 73%. Vou atualizar o HTML aqui. Agora a linha ficou verdinha. Agora eu tenho um outro teste aqui, que é o que? Que o caixa aberto ele tem que ter sido aberto hoje. Só que no procedimento de testes eu não controlo a data de abertura de caixa. Ele sempre abre com data hoje, não, um timestamp ali, um date time. Para eu conseguir chegar nessa linha, eu vou ter que manipular o meu repositório. No caso, eu vou manipular o meu banco de dados, tá? Então, nem sempre é interessante fazer isso. De repente, a gente teria que criar um método para expor ali o nosso caixa, poder atualizar a data de abertura de caixa sem nenhuma validação, direto no DAO, para esse objetivo. Mas eu vou encurtar aqui o caminho só para demonstrar como que a gente consegue atingir essa linha do código aqui. Então, vamos lá. Teste. Não iniciar venda sem caixa hoje. Ah, eu já tenho aqui um caixa aberto, certo? Eu vou colocar aqui uma variável var l abertura. Ele vai ser um t date time. Opa, aqui é só 2 pontos. Aí o caixa, quando eu abro, ele fica naquela f caixa, né? Então l abertura recebe f caixa ponto data abert. Ok, aqui eu tenho a data de abertura, vou fazer um backup. E aí o que eu vou fazer? F. Se eu fazer simplesmente esse aqui, f caixa data abert, fazer l abertura menos um dia, eu não estarei atualizando o caixa propriamente. Lembra que eu recebo aqui um clone,
né? Não estou manipulando o repositório propriamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um, eu vou colocar aqui uma uses nova aqui, que vai ser t não, database.factory e database.interfaces. Deixa eu olhar para o método que eu quero aqui. Vamos colocar aqui o bookmark. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um t database factory.new.sql. No SQL eu vou passar essa instrução para ele aqui. Eu vou passar um parâmetro, uma lista de parâmetros, onde vai ser o primeiro que vai ser o inteiro, que vai ser o code caixa. Ele vai ser o fcaixa.code caixa. E eu depois vou passar um de datetime, que vai ser o date abert, que vai ser o fcaixa.dateabert. Vou encerrar aqui a lista de parâmetro e vou dar um exec. Isso aqui vai ser o que? Vai ser um update. Vou fazer até no IBExport para garantir. Vamos lá, o SQL Editor está aqui. Update caixa 7 date fecha date abert igual a date abert where code caixa igual a code caixa. É isso aqui. Ctrl F9 para compilar certinho. Aí eu vou recorrer a um aplicativozinho que eu tenho aqui. Jogo esse aqui. Vou adicionar LSQL aqui. Vou colocar aqui como um var. E aqui LSQL. Isso eu estou então alterando aqui a abertura do caixa. Para que então eu faça novamente essa tentativa aqui, ó. Uma vez que eu tenha então feito a manipulação da data de abertura do caixa, eu tenho um caixa aberto, então eu vou garantir que eu tenho um caixa aberto, fechar, abrir. Assim eu garanto que eu tenho um caixa aberto. Eu salvo aqui a data de abertura porque lá no final eu vou novamente voltar para o que era aqui, só que em vez de ser F caixa vai ser L abertura. L abertura. Abertura. Ok? E aí eu vou fazer então esse post de novo na rota de venda. Agora deixa eu ver qual que é o erro que eu espero. Vou lá de novo no relatório, ó. Vai ser um preconditional required também. O texto do erro vai ser esse aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Esses dois tem que ser iguais, certo? Então eu faço um post. O erro tem que ser esse e a mensagem tem que ser essa. Depois eu não preciso fazer essa abertura de caixa aqui. Eu vou colocar dentro desse file esse update aqui. Ok? Então vamos lá, colocar um breakpoint aqui e vou rodar esse teste. F8. Lá, vou executar aqui. Eu manipulei a data do teste do caixa. Pode ver que o caixa aqui é o caixa 11. Se eu vir aqui na tabela de caixa, data, vai ver que o caixa 11 está 20/7, certo? Eu vou fazer um post. Ó. Deixa eu voltar lá para o controller. Fiz o post, vou colocar um breakpoint aqui. É um precondition required. E aí o erro, ó, L error, aqui ó, caixa não foi aberto hoje, então eu já sei que o teste vai dar certo. Libero L error da memória
Vou lá, atualizo de novo o banco de dados para ele ficar certinho. Voltou para 21. Ok. Segue a vida aqui dos testes. Enter. Vou lá, cobertura de teste de novo. Enter. 73%. Eu volto aqui na Unity no relatório, dou um F5. Uf. O método obter e validar caixa está com 100% de cobertura. Maravilha. Agora tem que preocupar com as demais linhas aqui dessa Unity. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui então no meu teste do model. Os testes estão prontos. Eu vou simplesmente adicionar ele ao projeto. Então, source, teste, model, venda teste. Salve aqui o projeto, Shift F9. Ok, compilo, executo, melhor dizendo. Tem uns breakpoints presos por aí. Aqui eu estou com 194 testes. Dou um Enter. Tenho aí o memory leak para eu catar, depois eu vou procurar ele. Agora eu vim aqui no Code Coverage. Enter. Mesmo memory leak, né? 89% de cobertura de teste. Atualiza aqui, ó. Agora eu estou com 100% de cobertura de testes na minha model de vendas. Se eu voltar aqui para o resumo, atualizar aqui também, ó, a model de vendas tem 100% de testes. Mas por que eu não estou com 100% de cobertura? Porque tem algumas units ainda que eu não passei por lá. Então aqui no types de vendas tem alguns pontos aqui que eu não passei. Ó. Eu não fiz o teste do cancelamento de venda, que eu ainda vou fazer. Situação da venda. Depois eu vou ver se eu acho que eu passei, que eu fiz sim. Vou relembrar, né? Eu não tenho aqui o caso da efetivação de retorno um result. Isso aqui é o que? Isso aqui é porque no meu model, no meu DAO oficial, eu preciso fazer um método onde eu vou efetivar a venda. Aí ele vai obter para mim que esse string que está aqui. Então assim, eu ainda tenho que implementar apesar da minha moda de vendas estar com 100% de cobertura, eu ainda preciso passar por todos os testes do controller, né, de integração, onde ele vai utilizar o DAO oficial para que ele passe em todas as linhas dessa unit. Aqui também eu tenho a mesma coisa, types de caixa, onde eu preciso passar em mais alguns eventos aqui que estão relacionados à efetivação da venda, né, os meios de pagamento da venda. Eu devo ter mais aqui sobre os DAOs de venda. Eu fiz aqui a atribuição de campos do dataset e o post, né, que é o nova venda. Tudo verdinho. E o obter também, né? Agora falta aqui a obter lista, enfim, tem outros métodos que eu preciso superar. Mesma coisa que o de item da venda, meios de pagamentos da venda, o factory. Então tem muitos testes aqui para eu fazer. Controller de venda principalmente, tem muita rota para eu passar aqui ainda. Tudo roxinho, tá vendo? Então esse é o bacana, a gente vai utilizar aí o relatório de cobertura de testes para dizer para a gente aonde que eu passei, onde que eu não passei ainda, e aí com isso eu garanto que a minha aplicação está, entre aspas, blindada de qualquer falha. Não quer dizer que ela está 100% protegida, está garantido que não vai ter falha? Não, pode ter algum erro de implementação da regra de negócio, um erro de entendimento ali do desenvolvedor, né? Eu posso ter implementado a regra errada, aí os testes por consequência também estão errados, mas tudo mascarando ali o report final. E aí, eventualmente, eu vou ter que implementar a correção. E aí, a vantagem de ter o teste é que eu consigo verificar o que foi modificado e se aquela modificação está impactando em outros casos de testes. E aí, com isso, eu consigo ter uma maior confiabilidade, uma maior qualidade de código. Beleza, pessoal? É basicamente isso que eu queria passar. A forma que eu estou atuando aí com projetos Delphi.
certo? O desenvolvimento de back-end aí com Delphi. E qualquer dúvida aí pode mandar no chat. Tem ali os meus contatos também. Estou no Telegram. Lá no Telegram tem o grupo da Hashload. Eu procuro responder sempre lá também. Não tenho muita frequência, né? Porque coincide com o meu horário de trabalho, mas à medida do possível eu estou sempre respondendo algumas perguntas lá. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aí. Valeu!